Alô, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Ah, Hoje eu estou aqui com uma camisa um pouco diferente, bem diferente. Todos vocês devem estar vendo aqui. Bom, primeiro por dois motivos, né? Bom, primeiro, obrigado por vocês estarem participando aqui dessa live, que eu gostaria de contar a minha experiência que eu tive na Indonésia, o trabalho voluntário que eu estive fazendo por quase 3 meses. Bom, primeiro deixa eu falar sobre a camisa, né? Uma camisa bem diferente, que vocês estão vendo aqui. Filha, Keila, como que eu faço para entrar? Rebeca, se você puder ensinar a Keila. Acho que a Keila já entrou aqui. Oi, Keila, tudo bem? A Keila é minha filha do Japão, que vive no Japão. Bom, obrigado para vocês que já estão entrando aqui. Bom, deixa eu explicar a questão da camisa. Essa camisa aqui tem uma razão de eu estar. Obrigado, minha filha. Você está participando. Essa camisa aqui tem uma razão de eu estar usando. Primeiro, porque a minha filha falou que as últimas lives que eu fiz e os últimos vídeos que eu fiz, eu não tiro camisa xadrez. Eu realmente gosto de camisa xadrez, mas eu não tinha percebido que eu só estava fazendo live com camisa xadrez. Então ela me chamou a atenção, então hoje eu troquei de camisa, tá? Então, Rebeca, troquei de camisa. Mas o segundo motivo é que essa camisa aqui eu comprei na Indonésia, né? Essa camisa aqui, se vocês verem aqui, é uma camisa que tem uma... Ela é longa, tá vendo aqui, ó? Ela vem até aqui embaixo. E é uma camisa que é um esporte fino utilizado em eventos sociais na Indonésia. É uma camisa muito fina. Se você vai, por exemplo, ter um evento com um governador ou com um ministro, ou se você vai dar uma palestra em um grande evento, se você usar uma roupa como essa, você vai ser muito bem visto e muito bem recebido pelas pessoas da Indonésia. Então, eu comprei essa camisa com meu amigo Mossum. Eu não sei se ele está aí me vendo, mas oi, tudo bem? Aldrin, ANP, Keila, Rebeca, tem várias pessoas aqui participando, Delton, José Carlos, Ana Paula, enfim, muito obrigado. E o Mossum, um rapaz muçulmano, naturalmente, um país 98% muçulmano, Indonésia, 98% muçulmano. E aí vocês podem perguntar para mim, mas Aldo, o que você foi fazer na Indonésia? Você é muçulmano? E a resposta é, não sou muçulmano. Eu sou cristão, eu sirvo a Deus, né, já há uns 20 anos. 20 anos? Não, minha filha tem 23. Não, a Rebeca, a Keila tem 36, quantos anos você tem, filha? 36 anos, acho que a Keila tem 36 anos, minha filha mais velha. Então eu sirvo a Deus há mais de 36 anos e nos últimos 15 anos eu tenho servido a Deus numa igreja que se chama Congregação Cristã, no Brasil, e tenho sido muito abençoado nessa igreja. Então vocês poderiam perguntar, mas Aldo, por que você, sendo cristão, você foi para a Indonésia? Bom, uma razão simples. A palavra se resume em a decisão se resume em um único detalhe, uma única palavra: preconceito. Eu sempre ouvia falar dos muçulmanos como pessoas. Quando a gente ouve a primeira vez a palavra muçulmano, pelo menos o que vinha na minha cabeça era homem-bomba, terroristas, pessoas que só querem o mal, pessoas que não creem em Deus, pessoas que têm dificuldade em aceitar outras religiões, e eu tinha que quebrar esse paradigma. Eu li vários livros sobre muçulmanos, tenho vários livros que eu li, jihad, cultura muçulmana, religião, mas eu não estava satisfeito somente com a leitura dos livros, e eu decidi então ir para um país 98% muçulmano e entender como que um cristão se portaria num país como a Indonésia, uma vez que eu não teria igrejas para assistir um culto lá. E por incrível que pareça, eu posso dizer para vocês que quando eu cheguei lá, eu confesso para vocês que eu estava um pouco perdido, porque foi um choque cultural inicialmente grande para mim, porque os muçulmanos têm todo um ritual, né?
eles fazem 5 orações por dia. Eles fazem uma oração, se não me engano, 6 horas da manhã, depois eles fazem uma oração, acho que é meio-dia, depois eles fazem uma oração às 3 horas da tarde, às 5 e às 7 da noite. E não é uma oração que você faz sozinho dentro da sua casa, como nós costumamos fazer aqui. Nós queremos fazer uma oração, nós vamos no nosso quarto, ajoelhamos, e aqueles que creem em Deus oram para Deus ou rezam para Deus. Lá, as mesquitas têm microfones no alto das mesquitas. Então, independente de você estar dentro de uma mesquita ou não, você ouve. Obrigado, Ana Paula. As orações, e é uma oração que é um pouco repetitiva, né? Alguma coisa como seria mais ou menos Alá, o Acabá, que quer dizer mais ou menos Deus seja louvado, mas isso é repetido várias vezes, e depois é feito outras orações, que é tipo mais ou menos um mantra, que eles repetem. Eles têm uma vestimenta que eles usam, não é essa roupa, é uma vestimenta que eles utilizam, e eles têm um tapete que eles têm uma bússola nesse tapete, e eles direcionam esse tapete com direção para Meca. Então, normalmente eles ficam de pé, né, assim mais ou menos, em cima desse tapete direcionado para Meca, e eles fazem algumas orações, Alá, o Acabá, que quer dizer Deus seja louvado, e depois eles se ajoelham no chão e fazem uma oração que dura mais ou menos alguns minutos, 2, 3, 4, 5 minutos, e eles levam muito a sério isso. No início eu achei aquilo tudo um pouco estranho, confesso para vocês, que falei, poxa, por que eles repetem tanto essa mesma frase, né? E aquilo dali, eu fui numa época também que eu estava passando um conflito no meu casamento muito grande. Então eu decidi, por opção própria, fazer um período sabático na minha vida. O ano 2019 foi um ano que eu viajei para Espanha, Inglaterra, Marrocos, Itália. Depois eu fui para a Indonésia. Depois eu passei no Vietnã, Filipinas, Turquia. Foi um ano de reflexão. Eu praticamente não trabalhei o ano 2019, mas a maior parte do tempo de 2019 eu passei na Espanha e na Indonésia. Como foco hoje é falar da Indonésia, a Indonésia, praticamente em todos os quarteirões, num raio de mais ou menos 5 quilômetros, tem uma mesquita. Então, quando chega naquelas horas das orações, exatamente naqueles horários, 6 horas, se eu não me engano, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde e 8 horas da noite, aquela oração é ouvida em toda a cidade. Então, você imagina, eu estava em Jakarta, que é a capital da Indonésia, num espaço geográfico menor que São Paulo, com uma população maior que São Paulo. Então, nós temos São Paulo, nós temos aproximadamente 18 milhões de habitantes, num espaço geográfico relativamente bem dividido. E Jakarta tinha quase 20 milhões de habitantes num espaço muito mais comprimido, muito menor. Então não tinha como você não ouvir as 5 orações durante todos os dias. Quando eu passava parte do meu tempo em Jakarta, que era uma comunidade muito, muito pobre, que é mais ou menos comparando aqui em São Paulo, quem conhece São Paulo, nós poderíamos comparar com uma comunidade como, por exemplo, tipo Paraisópolis. Era uma comunidade, eu diria que era talvez até mais carente do que Paraisópolis. Eu diria que é mais carente que Paraisópolis, por uma razão simples. A grande maioria da população não tem carro. Eu diria que talvez 60% da população não tem carro, ou eles andam a pé, de bicicleta ou moto. Uma pequena parcela da população somente que tem carro. A alimentação foi algo que me impactou bastante, porque inicialmente eu estava acostumado a levantar de manhã, tomar café, comer pão, passar manteiga no pão, e lá não tem café, não tem pão, não tinha manteiga. A gente comia arroz no café da manhã,
A gente comia arroz no almoço e a gente comia arroz na janta. Então, toda alimentação era baseada em arroz, né? Ou arroz com mandioca, ou arroz com, com, com como é aquele legumes? Cenoura, beterraba. Honestamente, eu não tenho dificuldade para comer. Graças a Deus, eu lembro que meu pai era uma pessoa que ele foi refugiado de guerra. Meu pai veio da Espanha e quando ele veio da Espanha ele passou muita necessidade. Ele passou necessidade na Espanha quando teve a Guerra Civil, ele teve que se refugiar, né? E ele passou necessidade depois servindo no deserto de Saara. Então, quando ele veio para o Brasil, ele não veio com uma mão na frente e outra atrás, né, como diz o ditado. E quando ele oferecia alguma coisa para nós comermos, ele dizia o seguinte: o que nós temos para comer é isso. Ah, mas eu não gosto. Então eu lembro uma frase que ele dizia para nós: se você não gosta, come sem gostar mesmo, né? A minha filha mais velha, ela acabou de escrever aqui: come sem gostar. E eu falava isso muito para minha filha mais velha, Keila, e ela, graças a Deus, aprendeu e ela come de tudo. A minha filha mais nova já é um pouquinho mais enjoadinha. Ela não gosta de algumas coisas e eu não consegui aplicar essa metodologia com ela. Mas a Keila aprendeu desde pequena. Eu colocava alguma coisa para ela comer. Ah, pai, eu não gosto. Eu falava: filha, come sem gostar mesmo. E ela nunca teve problema. Eu sempre comi de tudo. Então, a alimentação não foi algo que me impactou. Na pauta está dizendo aqui 10 milhões por 661 quilômetros quadrados. É uma hiperpopulação, sim, realmente. A gente vê gente toda hora, todo momento. Então, a alimentação para mim não foi algo que eu passei dificuldade. Eu passei mais dificuldade, confesso para vocês, quando eu ia fazer o trabalho em campo na zona rural. Na zona rural, eu confesso que eu passei um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque nós estávamos mais ou menos a uns 200 quilômetros de Jacarta e num lugar que não tinha absolutamente nada, né, a não ser mato e plantações de arroz, porque a comida basicamente é arroz que tem lá na Indonésia. E durante o dia eu passava dando aula de inglês para pessoas, para crianças, para jovens e adolescentes normais que eu digo com as faculdades mentais normais, mas parte do tempo eu passava fazendo teste e dando aula de inglês para crianças especiais, que tinham um certo nível de deficiência mental, tipo autismo, alguma deficiência mental. Foi muito impactante para mim. Eu digo foi impactante porque eu confesso para vocês que, apesar de eu gostar de criança, eu não tenho muita paciência assim com criança. Oi, Nilza. Oi, Gisane, tudo bem? Fala, Descartes. Descartes é um grande escritor, é uma pessoa que está me ajudando aí a publicar um livro. Logo, logo nós devemos estar publicando esse livro com a ajuda desse escritor famoso aí, quem precisar da ajuda dele. Oi, Jaque, tudo bem? Se alguém precisar de alguém que publique livros de primeiríssima qualidade, pessoa super correta, procura o Descartes aí, que ele é um cara muito bacana. Então, voltando, durante o dia era legal porque eu passava dando aula, eu passava cuidando das ovelhinhas, eu passava cuidando, andava nos campos de arroz, e eu andava naqueles campos, ajudava. Oi, Jaque, não sei, essa camisa aqui é da Indonésia, tá? Por isso que eu estou usando essa camisa aqui. Espero que você ache bonita. Eu, pelo menos, eu gostei bastante e trouxe com bastante carinho lá da Indonésia. Então, passava andando nas plantações de arroz, andava caminhando naquelas vilas. E uma coisa que eu fiquei super impactado é com aquele preconceito que eu fui, né? Imaginando que o povo muçulmano fosse ser agressivo comigo, fosse ser arredio comigo, fossem me tratar mal. Ao contrário, eles me trataram muito, muito, muito bem. A maioria das amizades que eu fiz... Fala, Sérgio, tudo bem? Espero que você esteja bem aí em Curitiba.
A maioria das amizades que eu fiz na Indonésia, eu ainda continuo tendo contato com eles, quase que frequentemente a gente troca WhatsApp, mensagem ou Instagram. Eles perguntam como eu estou, perguntam como é que está aqui a questão da coronavírus. E eu estava num país que não falava a minha língua, não falava português e não cria na mesma religião que eu cria. Mas eu descobri algo muito, muito, muito bacana, que tem uma linguagem que ela é universal e que todos nós podemos falar, que é a linguagem do sorriso. Eu não sabia falar a linguagem deles, que é, como que é o nome da linguagem que eles falavam? Hassaba. Agora eu não vou lembrar o nome, perdão, eu não vou lembrar agora a língua. Eles têm mais ou menos 256 dialetos, mas tem uma língua nacional que quase todos falam, e algumas poucas pessoas falam inglês. Então, como Bahasa é a linguagem que eles falam, desculpa, Bahasa. Então, eu naturalmente não sabia falar Bahasa. A grande maioria da população fala Bahasa, então eles vinham falar comigo, as crianças vinham falar comigo, me abraçar, e eu aprendi uma linguagem que é universal, que é o sorriso. Eu sorria para eles, eles sorriam para mim. E nós abraçávamos, tirávamos fotos, caminhávamos, eu caminhava de mão dada com eles naquelas vilas, e eles mostravam, apontavam alguma coisa para mim, que eu ia lá com eles, andava, e para mim foi muito impactante isso, porque toda tarde eu separava aquele período da tarde, quando eu estava nessa vila, nesse campo, para andar pela vila. E como eu andava, eu era praticamente a única pessoa diferente lá, com cabelo branco, porque as pessoas lá com 93 anos, fala, Hilton, tudo bem? Betarri é uma das línguas que se fala lá, mas a língua principal é o Bahasa, que pelo menos na ilha de Sumatra, onde eu estava baseado, tem várias ilhas, são 2.000 arquipélagos que tem a Indonésia, né? Você imagina 2.000 arquipélagos, com uma população de 260 milhões de habitantes. Então, é extremamente compactado todas as populações. Então, eu pensava o seguinte, quando eu for para... Tudo bem, Wilton? Quando eu for para o campo, eu não vou ouvir aquelas 5 orações todos os dias, né? Porque na cidade não tinha como. Era 6 horas da manhã, eu acordava com aquelas 5 orações. 5 horas da manhã, não sei, 8 horas, depois meio-dia, enfim, são 5 orações durante 5 momentos durante o dia, todos os dias, todo momento. Só que quando eu estava no campo, a 250 quilômetros de Jakarta, tinha mesquita no meio do mato, não tinha como. Então, o que acontecia? Eu ouvia 5 orações durante todo o dia, mesmo no meio do mato, 5 horas da manhã, acordava com aquele mantra, com aquela Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, que nada mais é que Deus seja louvado, e depois eles faziam aquelas orações. Mas uma coisa que me impressionou, uma das coisas que me impressionou foi a fidelidade deles com relação a Deus. Porque quando nós falamos em Deus, e nós falamos em Alá, e nós falamos em Jeová, nós falamos em Senhor, ou nós falamos em Yahvé, nós estamos falando do mesmo Deus. Oi, Adriana, tudo bem? Na verdade, nós cremos no mesmo Deus. As 3 religiões que creem somente em um Deus, que é monoteísta no mundo, as 3 religiões são o judaísmo, os muçulmanos e o cristianismo. Então, essas 3 religiões creem no mesmo Deus. A diferença é que os judeus chamam Deus de Yahvé, nós chamamos de Senhor ou Deus, ou Jeová, e os muçulmanos chamam Deus de Alá. Eles creem em Abraão, eles creem em Deus, e eles creem em Jesus, só que eles creem em Jesus como um grande profeta. Eles têm um respeito. Oi, Tana, tudo bem? Tana é da Bahia. A Adriana aqui é uma psicóloga muito boa também,
recomendo para quem precisar de um auxílio terapêutico, pode buscar ela. Então, o que eu quero dizer, nós temos um bloqueio e achamos que a nossa forma de crer é a única forma que existe, e não é. A linguagem, a lição que eu tirei dessa minha viagem para a Indonésia foi que a maior linguagem que existe é a linguagem do amor. Ou seja, não adianta eu dizer que se eu creio em Deus, que eu rezo 10 vezes por dia, que eu vou na igreja, ou eu vou na minha mesquita, ou vou no meu, aonde você for, se você não faz o bem. A maior linguagem que eu creio que Deus deixou para todos nós é ajudar o próximo, né? Que é o amor, né? Quando chegam e perguntam para Jesus como que se resumia a lei, né? Os fariseus chegam para Jesus e perguntam: mestre, como que a lei se resume? O que ele fala? Né? Ele fala que amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Primeiro amarás a Deus sobre todas as coisas, com o teu coração, com a tua alma, e que ao próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes nós esquecemos que nós temos que amar Deus, nós temos que amar o próximo, mas também nós temos que amar a nós mesmos. Se nós não nos amarmos, se você não gosta de você, se você não está bem com você, você não pode amar o próximo. Então, a lei... E aí eu pude ver que na religião muçulmana basicamente é o mesmo conceito. Eles amam Allah, que é Deus, eles são orientados a amar o próximo e cuidar de si. É óbvio que existe uma diferença cultural que é muito grande. Oi, Narita, tudo bem? Boa noite. É óbvio que existe uma diferença cultural muito grande, né? As mulheres são um pouquinho, eu diria... para nosso padrão ocidental, é discriminada porque elas andam com aquela vestimenta, né? E com um véu que cobre toda a cabeça. Elas não, algumas religiões muçulmanas um pouco mais ortodoxas usam aquela burca que cobre toda a face do rosto. Mas lá na Indonésia é um muçulmano mais moderado. Então as mulheres não usam, mas os homens não podem tocar na mulher, né? Você pode conversar, você pode rir, mas não existe esse toque, né? Como nós temos aqui no Ocidente. Às vezes nós encontramos alguém que a gente gosta, a gente se abraça. Isso não é adequado para o padrão muçulmano. Mas o que eu pude ver, a fidelidade deles para com Deus, é uma coisa muito bonita, que eu acho que nós, cristãos, temos muito que aprender. O carinho que eu fui tratado lá, e até hoje recebo mensagem deles. Eu acho que eu fiquei tão pouco tempo e eu fiz tão pouco por eles, e eles mandam mensagens para mim dizendo que: poxa, Aldo, como você impactou minha vida, Aldo, como foi importante você ter passado esse tempo aqui conosco. Eu lembro dos meus últimos dias, quando eu estava para ir embora, o programa que eu participava impedia que eu falasse para os alunos que eu estava indo embora. Então eu tive que sair assim meio top secret. Eu não podia me despedir dos alunos dizendo: olha, hoje é o meu último dia que eu estou dando aula para vocês. Eu não podia fazer porque o programa impedia que os participantes desse programa se despedissem dos alunos, porque você acaba criando um vínculo muito forte com eles. E por mais que eu não podia dizer tchau, eu estou me despedindo de vocês, ficava nítido no meu rosto quando eu dava a minha última aula. E parece que eles sabiam que eu ia embora. Parece que eles sabiam que eles não iam me ver mais. Oi, Rafael. E interessante que nós chorávamos. E eu não falava nada. Simplesmente eu não podia dizer para eles que eu estou indo embora, não vou mais ver vocês. Mas eles choravam, eu também chorava. A gente tirava foto, nos despedíamos, como toda aula terminava, todo dia nós nos despedíamos, eu tirava foto com eles.
mas algo que me impactou. E eu não sei explicar para vocês o que era, porque eu não podia dizer para eles, tchau, eu não vou nunca mais ver vocês. Provavelmente eu nunca mais vou ver vocês. Mas eles sentiam que provavelmente não iam me ver mais. Como eu sabia que provavelmente eu também não veria eles mais. E as minhas últimas aulas foram muito tristes. Porque por mais que eu tentasse transmitir alegria, eu sempre pulava nas minhas aulas, eu sempre brincava com eles, a gente corria, a gente andava naqueles lugares, mas eles, parece que existe alguma coisa, eu não sei dizer para vocês o que é isso, eu não sei dizer para vocês, mas eles sentiam que provavelmente não iam me ver mais. E isto para mim foi uma das coisas que mais me impactou nesse momento todo que eu fiquei lá. Porque eu achei que eu fui ajudá-los, mas na verdade eu senti que eu fui muito mais beneficiado de tudo que eu passei lá do que eu consegui transmitir para eles. Foi muito impactante você olhar para aquelas crianças e você não podia pegar o contato deles, você não podia pegar o nome deles, o WhatsApp deles, porque eu tinha assinado um termo com esse projeto, que eu não podia fazer isso. Então, é algo incrível. Eles sorriam e ao mesmo tempo choravam. O caráter que eles tinham de estar prestando atenção. Eu não sou um professor formado de inglês. Eu fazia o meu melhor para dar minhas aulas lá, mas eu não sou um professor de inglês. Mas eles participavam, eles procuravam participar das aulas, procuravam fazer as tarefas, traziam para mim as tarefas no dia seguinte. Então, eu confesso para vocês, eu pensei que eu tinha ido para lá para ajudá-los. Mas no meu retorno eu vi que eu fui muito mais ajudado do que eu ajudei eles. A dificuldade maior que eu passei lá, eu confesso para vocês, era na hora de dormir. Porque nós não tínhamos cama. Nós dormíamos no chão. Nós colocávamos um tapete de borracha no chão e dormíamos no chão. As casas eram de madeiras. E a coisa que mais me dava medo na noite são as baratas. Infelizmente eu tenho um terror, um pavor com as baratas. E quando chegava a noite eu começava a ouvir aqueles barulhos das baratas andando assim pelo teto e pelas madeiras. Eu confesso que aquilo me incomodava. Eu lembro uma noite que uma barata subiu em cima de mim e tinha mais umas duas pessoas que dormiam. Tinha umas 3 meninas e mais um rapaz. E ele, enquanto não encontrou a barata e não matou para mim, eu não conseguia dormir, né? E para eles não era tão problemático aquilo, mas para mim eu tenho um pavor terrível de barata. Eu devo ter tido um trauma. Talvez eu precise de uma psicóloga que me ajude a descobrir por que eu tenho tanto medo disso aí. Mas o fato é que, tirando esse pequeno detalhe, tudo foi muito bacana. E o mais bonito de tudo que eu acho foram as amizades que eu tinha aqui no Brasil. Eu pude ver realmente quem era meu amigo, quem estava curtindo comigo as minhas experiências, as minhas angústias, ou quem não estava curtindo tanto. E aí, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, quando você tiver algum problema, muito cuidado com quem você compartilha seu problema. Porque se não for realmente um grande amigo, uma pessoa de sua confiança, eu diria para você, 80% das pessoas às vezes não estão nem ouvindo o que você está falando do seu problema. A pessoa está ouvindo, está ali do seu lado presencialmente, mas a cabeça da pessoa está no WhatsApp que ela não está vendo, ou no Instagram que ela não está checando, ou na novela que ela está deixando de perder. Então, nós seres humanos, uma coisa que eu pude ver, infelizmente nós somos egoístas. Eu vi muito egoísmo
de algumas pessoas. 80% das pessoas não se importam com o que você fala. 10%, às vezes, até torce para que continue dando errado. E somente 10% vão realmente querer se importar e te ajudar. Então, selecione muito bem as pessoas com quem você compartilha a sua angústia. Selecione as pessoas. Porque às vezes você está pensando que você está falando alguma coisa legal, ou uma angústia sua que está te machucando, e a pessoa 80% não estão se importando com o que você está falando. 10% infelizmente está apostando para que continue dando errado, e somente 10% realmente vai poder te ajudar. Então, como que você vai descobrir isso? Eu não sei. O fato é que no meu retorno para o Brasil, eu pude depurar bastante eu pude depurar bastante relações que eu tinha. Não deixei de ter amizade com ninguém, mas eu pude ter uma percepção diferente do mundo e das pessoas e como elas agem. Então, voltando a falar alguma outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui, são algumas palavras que eu anotei, a questão espírito de união. Apesar de ser um país extremamente pobre, um país muito mais pobre que o Brasil, custo de vida, padrão de vida muito mais baixo que o Brasil, eles têm muito mais dificuldade, o nível de corrupção é muito maior que o Brasil. Eles têm um espírito de união que eu fiquei impressionado. Que eu confesso que nós no Brasil temos, mas acho que podemos melhorar. O espírito de união que eles têm, com toda a dificuldade que eles têm, eles podiam estar reclamando, blasfemando, e eles estavam sempre com um sorriso no rosto. Eles estavam sempre alegres, eles estavam sempre procurando se ajudar. O pouco que eles tinham, eles dividiam entre eles. Eu andava naqueles bairros e eles estavam comendo uma comida que eu nem sabia o que era, com uma quantidade mínima, e eles me ofereciam. E é óbvio que eu, na maioria das vezes, não recusava. Eu comia, nem sabia que eu estava comendo, mas para eles se sentiam felizes quando eu comia aquela comida que eles estavam me oferecendo. Então, a questão da crença. Crença necessariamente não quer dizer que você tem um bom ou um mau caráter. Tem pessoas que creem em Deus e, infelizmente, não têm bom caráter. E tem pessoas que não creem em Deus que têm bom caráter. As pessoas confundem crença com caráter. Isso foi uma lição que eu aprendi muito grande lá. Não tem absolutamente nada a ver a crença com o caráter das pessoas. Infelizmente, tem pessoas que dizem que vão na igreja, que dizem que creem em Deus, vão na missa, vão no culto, vão na mesquita, ou vão num templo adorar o seu Deus, e às vezes tem problema de caráter. E tem pessoas que dizem que não creem em Deus, mas tem um problema mas tem um caráter muito, muito puro, muito bom. Então, nós temos que diferenciar a questão da crença e do caráter. Necessariamente, muitas pessoas que têm bom caráter necessariamente podem não ter tido uma experiência ainda com Deus. Tá? Uma coisa que eu gostaria de mencionar também é a questão do preconceito. Como eu comecei a falar inicialmente, quando eu fui para a Indonésia, eu tinha um preconceito muito grande com os muçulmanos. E eu pensei comigo, qual a única forma de eu quebrar esse preconceito? Não é lendo livros. Nós temos livros, você pode ler 1001 livros. Eles te dão experiências super legais e importantes. Foi bom para mim fazer uma aclimatação essas leituras que eu fiz, mas quando você vivencia com as pessoas, você quebra muitos paradigmas. Eu quebrei muitos paradigmas vivenciando com eles. E eu quebrei meu preconceito. Hoje, se eu encontro um muçulmano na rua, a forma que eu trato eles é totalmente diferente. Não que alguma vez eu tenha tratado de forma maldosa ou mal educada, mas internamente eu tinha o meu preconceito. E hoje, graças a Deus, eu não tenho esse preconceito. Isso para mim foi uma coisa muito bom. Uma coisa que eu aprendi também aqui, que eu anotei, dificuldade. É nas dificuldades que nós melhoramos o nosso caráter, nós melhoramos a nossa forma de ver, avaliar e vivenciar a vida. Quando tudo está bem,
quando tudo está muito bem na nossa vida, nós temos uma tendência de achar que nós somos seres superiores e que nós estamos imunes a tudo. Hoje nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade. Pessoalmente, eu acho que a mídia está potencializando tudo o que está acontecendo, né? Eu pessoalmente acredito que não é tudo isso que está acontecendo que a mídia está mostrando ou divulgando. Existe um artigo que se chama Plandemia, plan de plano e pandemia, ou seja, se alguém que estiver ouvindo essa live e quiser saber sobre esse artigo está escrito em inglês, é um livro, na verdade, escrito por cientistas, por uma imunologista, uma bióloga, e ele conta o que nós estamos vivendo hoje. Eu posso estar enganado, mas eu não consigo ver as coisas como elas estão sendo mostradas hoje pela mídia. Quando falam que o Bolsonaro é um louco, e eu gosto muito do Bolsonaro, principalmente quando ele não abre a boca, quando ele está quieto, porque ele tem uma dificuldade muito grande de verbalizar as ideias dele, então quando ele fala, ele deixa todo mundo louco, desesperado, mas ele tem uma razão de estar falando dessa bendita cloroquina. As doses que estavam sendo aplicadas lá em Manaus, que mataram infelizmente algumas pessoas, que morreram, está comprovado que foram 10 vezes superiores do que o protocolo que vamos dizer assim, recomendado para se tomar. É óbvio, a pessoa morreu não pela cloroquina, mas pelo excesso de medicação. Qualquer medicação, Lavoisier já disse que tudo mata, até água. Eu estou tomando água aqui, isso aqui que eu estou tomando não é café, é água. Mas se eu cair dentro de uma piscina e ficar 5, 7 minutos debaixo de uma piscina, a água vai me matar. Então tudo mata, tudo. Tudo que é em excesso, se você colocar muito oxigênio dentro do seu organismo, naquele balão de oxigênio, você queima todas as suas artérias e você pode morrer respirando oxigênio. Então tudo é bom e tudo mata. O alimento é muito bom. Mas se eu comer demais um alimento, isso pode me ocasionar um dano para a minha saúde. Então, essa cloroquina é uma medicação, e novamente eu não sou farmacêutico, não sou epidemiologista, não sou biólogo, mas eu leio. Que todos têm acesso à leitura, vocês leem as literaturas científicas que estão aí. Ela tem uma função de vasodilatadora, que é eliminar alguns coágulos e eliminar algumas inflamações que nós temos, que acontece, que é um dos sintomas do coronavírus, que na verdade ainda quase ninguém pode falar com absoluta certeza tudo sobre o coronavírus. Tudo que se sabe hoje sobre esse Covid-19 é que é um vírus que nasceu na China, lá em Wuhan. Isso é a única coisa que sabe. Se foi modificado, se foi criado, se foi alterado geneticamente, tem muita coisa que vai ser mostrada e o tempo vai mostrar. Eu, pessoalmente, acredito que existe um grande plano por trás disso tudo e que potencializando tudo isso que está acontecendo, para nós, em algum momento, ficarmos refém da maior economia que logo vai ser, que infelizmente vai ser a China. Então, mas o que eu quero dizer, nas dificuldades, eu tenho visto pessoas crescerem, tenho visto pessoas ligarem para mim dizendo: Aldo, eu agora estou vendendo quitutes, outros estão vendendo queijadinha, outros estão vendendo máscaras, outros estão vendendo álcool em gel, outros estão vendendo, ou seja, é na dificuldade que o ser humano cresce. Os grandes avanços na humanidade ocorreram no meio de dificuldades. Veja a Primeira Guerra Mundial, veja a Segunda Guerra Mundial e vejam todas as catástrofes que aconteceram na humanidade, que você vê que há um grande estrondo, um grande avanço em termos de conhecimento e de tecnologia. E eu tenho absoluta certeza que não vai ser diferente com o momento que nós estamos vivendo agora. É no meio da dificuldade que você pode ver isso como uma dificuldade, um momento para você ficar dentro de casa chorando e se lamuriando e reclamando,
como você pode aprender, crescer e ser criativo e eu buscar novas oportunidades, novos negócios, novas formas de crescer. Então, na dificuldade que eu passei quando eu estava na Indonésia, foi um super aprendizado. Eu cheguei em algum momento a questionar para mim o que eu estava fazendo lá, se realmente era plano de Deus eu ter ido para a Indonésia. Eu cheguei até a me questionar sobre isso. Será que realmente foi plano de Deus ou foi um plano do Aldo? O Aldo teve isso daí. Hoje eu já entendo que não foi um plano de Deus, mas foi uma permissão de Deus. Deus permitiu eu ir, permitiu eu ter experiências maravilhosas, como eu tive experiências difíceis, permitiu eu voltar para o Brasil, ver quem eram as pessoas realmente amigas minhas, quem estavam me apoiando ou quem estavam lá. E aí, Aldo, deu tudo certo? E aí, deu tudo errado? E aí, comeu muito... passou muito mal? Nossa, como você emagreceu? Nossa, Aldo, eu pensei que você ia morrer, pensei que você nem ia voltar. Então, incrível que pareça, alguns comentários desse tipo acontecem, mas tudo bem. Eu pude, com isso, até nesse momento, depurar algumas pessoas que eu achavam que eram realmente minhas amigas e que eu vejo que não eram tão amigas assim, e pude ver aqueles amigos que realmente choraram comigo, sentiram a minha dificuldade, viram o que eu passei. Meu passaporte, em algum momento, ele foi confiscado, né? Eu não podia voltar para o Brasil porque meu passaporte tinha sido confiscado lá pelo diretor do projeto. E eu pedi o meu passaporte de volta, ele dizia que não ia me dar, e o meu prazo estava terminando e o passaporte não estava na minha mão, mas no final deu tudo certo, ele me devolveu o passaporte, eu consegui voltar e hoje eu tenho até uma certa relativa respeito e amizade com essa pessoa, mas em tudo que eu quero dizer para vocês, no meio, alguém escreveu alguma coisa, Jaqueline, Aldo, super obrigado por compartilhar a sua experiência. Oi, Jaque, poxa, eu fico agradecido por você estar falando isso. Na verdade, eu sinto importante eu colocar isso um pouco para fora, porque foram muitas coisas intensas que eu passei e que eu acho que seria um egoísmo da minha parte eu guardar tudo isso para mim, né? A questão do passaporte, teve pessoas que se envolveram aqui desde o Brasil, entraram em contato com amigos lá que estavam lá na Indonésia, me colocaram em contato com essa pessoa que era um pastor, que graças a Deus eu não precisei, porque nos últimos dias a pessoa me entregou o passaporte de volta e eu consegui voltar. Eu conheci uma família, e aí quando eu falo de amigos, conheci uma família, um casal de brasileiros. Eles são casualmente de São Paulo, eles estão passando uns dias aqui no Brasil, José Carlos Golfetti e Thaís Golfetti, e 2 filhos. Eles foram simplesmente uns anjos que Deus colocaram no meu caminho. Nunca eu tinha visto eles na vida, nunca eu tinha ouvido falar dos nomes deles, eles não sabiam quem eu era. Eles receberam um telefonema de alguém aqui do Brasil dizendo que tinha um brasileiro lá e que, se possível, desse uma atenção. Eles me receberam na casa deles e eu passei, acho que uns 3 finais de semana na casa dele. Eu chegava num sábado e dormia na casa dele, jantava, e aí eu podia comer aquela comidinha gostosa brasileira, tomava um banho quente, porque onde eu estava não tinha água quente. Um detalhe que eu lembro, que o chuveiro que tinha lá era um banho tcheco, né? Se vocês conhecem o banho tcheco, né? Um tambor de água gelada, né? E você pegava uma canequinha, jogava, passava o sabão, o sabonete, shampoo, e ia com a canequinha, banho tcheco, e um calor horrível. Você tomava aquele banho, saía dali, já o nível de umidade do ar lá é aproximadamente 70%, então você vivia encharcado de suor. Você não podia lavar roupa todo dia porque não tinha condições de lavar roupa, né? E essa família me recebeu de uma forma que eu fiquei impressionado, porque eles não me conheciam, não sabiam minha procedência. Imagine você receber alguém dentro da sua casa, sendo que você nunca ouviu falar, nunca viu. Eles me receberam na casa deles
e me davam uma janta que talvez eles imaginavam, o Aldo acho que não come faz um mês, porque eu comia tanto naquela mesa, porque era só arroz 3 vezes por dia. Quando eu via um bife, quando eu via uma salada, quando eu via uma comida diferente, meu Deus, eu parecia que eu era uma pessoa que fazia 30 dias que eu não comia. Eu comia igual um louco ali, né? E eles nunca se incomodaram. Me providenciavam um banho quente, gostoso, uma cama limpa, cheirosa. E aí quando chegava no domingo eu levantava, assistia um culto com eles, né? Porque não tem igreja lá na Indonésia, então você vai dizer, mas Aldo, como que você assistia o culto? Nós assistíamos um culto via Skype, né? Então foi a única forma de eu não perder o contato com a palavra de Deus, foram esses cultos que eu assisti com essa família via Skype, né? E eu sou muito agradecido a Deus, porque realmente Deus coloca anjos no nosso caminho e a gente, sem merecer, sem saber e sem conhecer essas pessoas, eles me receberam na casa deles, né? Então, amigos, eu tenho uma amizade com o Mr. Mossum, eu chamo ele de Mr. Mossum. Ele é uma pessoa que tá da Indonésia, indonês, não sei quem nasce na Indonésia, o que é indonês? Indonésio, acho que é indonésio. E ele me levava para todos os lugares de Jacarta. Ele tinha uma motinha, uma scooter pequenininha, e ele tem mais ou menos, ele dava mais ou menos na altura por aqui, baixinho, né, uma pele bem escura, mas nunca vi em nenhum momento ele lamuriando, reclamando. Ele sempre me abraçava, me chamava de Coach Aldo, Coach Aldo, Coach Aldo, vamos passear. Eu terminava de dar as aulas, ele dava aula para crianças deficientes, né, com déficit de atenção, com autismo, e eu acompanhava as aulas com ele. E quando terminava às 5 horas da tarde nosso programa, ele me levava para conhecer a Jacarta. Quem sabe um dia eu vou poder retribuir o que ele fez para mim. Uma pessoa muito amável. Eu conhecia a Miss Uta, a Hanifa, várias pessoas que até hoje eu converso com eles e com elas. Eu não podia me despedir deles. Eles eram voluntários como eu no projeto. E eu sabia que eu estava indo embora e o meu diretor falava, você não pode despedir deles. Mas eles sabiam que eu ia embora. Então, é um sentimento que eu digo para vocês, não tem como descrever. Não tem. E eu sou muito chorão. Infelizmente, eu sou muito chorão. Eu posso ter essa cara meio de bravo, aí, mas eu de bravo, às vezes eu sou meio bravo, sim, sou meio chato. Minha filha diz que às vezes eu sou meio chato. Eu devo ser. Mas normalmente eu sou bem emotivo, né? E eu me emociono muito e me apego muito nas pessoas. Então, as amizades foi algo que eu gostaria de mencionar isso para vocês. E uma amizade, porque eu pensei, agora eu vou voltar e nunca mais eu vou ter... eu nunca mais vou ter contato com eles, porque eles simplesmente não querem muito mais, não querem saber de mim. E por incrível que pareça, até hoje eles me seguem no Instagram, mandam um WhatsApp para mim, eu respondo, eu mando o WhatsApp para eles. Eu conheci um indiano lá que é Dr. Yogesh, hoje acho que ele não está aqui. O Bruno está aí agradecendo o convite. E ele é um médico, um dentista indiano, e praticamente nós conversamos todo dia. Então, em algum momento, nós íamos 3 religiões junto. Ele sendo hindu, crendo em não sei quantos mil deuses, o Mussum sendo muçulmano, crendo no Deus Alá, e eu sendo cristão, crendo no nosso Deus, e nós tínhamos um respeito pela diversidade religiosa de cada um, e nós tínhamos muito mais pontos de convergência do que de divergências. Nós falávamos de coisas em comum, como ajudar o próximo, como ser útil para a comunidade, como você poder ajudar aquelas crianças que tinham certa necessidade, carência de atenção. Muitas vezes você estava ali nem fazendo muita coisa, mas ouvindo e dizendo, você é capaz, você tem condições, você vai conseguir, você vai superar,
Você está aqui, mas somente por um tempo. Você vai superar isso tudo que você está passando. Então, eu acho que nós perdemos, às vezes, muito tempo em discutindo pontos que nos divergem do que pontos que nos convergem. Nós necessariamente não necessitamos ter a mesma crença, mas nós temos muitas coisas em comum que nós podemos compartilhar. Sejamos muçulmanos, cristãos, judeus, católicos, indianos, hindu, sei lá como é que fala. Não importa a sua religião. Nós temos muitas coisas em comum que nós podemos ajudar. Nós estamos vivendo um momento agora que as pessoas estão preocupadas nessa dualidade, saúde e economia. Não existe isso, pelo amor de Deus, não existe. A economia está intrinsecamente ligada com a saúde. Quantas milhões de pessoas morrem porque não tem emprego, porque não tem comida, porque não tem como... eu digo, se você pode ficar 30, 60, 90, 6 meses, 2 anos dentro da sua casa sem sair, porque você tem uma renda fixa, fique dentro da sua casa, não tem problema nenhum, mas não critique. Oi, Levi, tudo bem? Levi foi um rapaz que nos visitou no México quando nós morávamos. A Mônica é de Taubaté, minha cidade, o Kleber também está aí. Então, o que eu quero dizer, nós estamos vivendo num momento que se discute se é branco ou preto, se é esquerda ou direita. Eu gostaria, na próxima live, se vocês concordarem, falar um pouco sobre os dois sistemas que existem no mundo, né, que é basicamente o comunismo e o capitalismo, mas que não é hoje que eu gostaria de falar sobre isso, mas em algum momento eu gostaria de falar isso para vocês, porque parece que nós vivemos numa dualidade. Ou seja, se eu estou fazendo bem para a saúde, eu não posso pensar na economia. Isso é um absurdo. Nós temos o Covid-19, mas tem uma pandemia que é pior que nós estamos vivendo no Brasil, que é o Covid político. Está nítido e claro essa política, infelizmente, suja que está sendo implementada pelo governo estadual quanto o governo federal. E aí eu não quero dizer... É óbvio que se o governo federal disser vamos para frente, o governo estadual vai dizer que vamos ir para trás, e se um disser que vai para a direita ou para a esquerda, outro vai dizer que vai para a direita. Fala, Descartes. Então, nós temos que nos unir nesse momento, independente das nossas crenças, convicções sobre políticas, sobre se é esquerda ou direita, se é centro, ajudar essa população que está mais ou menos favorecida. Essa população sim precisa ser melhor assistida, e nós podemos fazer. Eu sei que eu posso fazer muito mais do que eu tenho feito, muito mais. Eu acho que eu tenho feito muito pouco. Pelo momento que nós estamos vivendo em termos de pandemia, que não acredito que seja tudo isso, mas está sendo criada essa pandemia por quê? Porque criou um Covid político. Então, fecha-se tudo, ninguém trabalha e os vírus vão morrer tudo no ar. Não vai morrer. Meu Deus, os vírus vão continuar aí fora. Nós vamos ter que ter contato com esse vírus em algum momento. E provavelmente a ciência está dizendo que 85% de nós vamos ter contato e não vamos ter nenhum sintoma de Covid-19. Provavelmente uns 10% vão passar mal e vão ter que ser, talvez, ser medicado, e infelizmente uns 5% vão falecer. Né? Ninguém fala que no Brasil, o Brasil é um país que tem a menor taxa de letalidade de morte de quase de todos os países que estão vivenciando esse momento de pandemia. Porque eu não sei se é o biotipo do brasileiro, se é o clima, se é a alimentação, ou se é por tantas coisas que nós já passamos. Nós temos uma... Oi, Vanessa, tudo bem? Vanessa é uma advogada que a gente se conhece há muitos anos. Morena, Reis, obrigado por estar aí também. O que eu quero dizer, nós não podemos comparar o nosso biotipo genético com a pessoa da Bélgica. Esses dias eu vi uma reportagem, não sei que jornal que é, eu prefiro até me isentar de falar o nome, porque eu posso me
me equivocar, mas na primeira página dizendo o seguinte, o Brasil ultrapassou o número de mortes da Bélgica. Pelo amor de Deus, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, a Bélgica tem 4 milhões de habitantes. É óbvio que o Brasil vai ultrapassar o maior número de mortes que a Bélgica. Só que se você pegar o número de mortes da Bélgica por milhão de habitantes, a Bélgica morreu 200 ou 351 por milhão, o Brasil está morrendo 57 pessoas por milhão de habitantes. Então, você já deve ter ouvido falar sobre axioma. Tudo bem, Vanessa? O Descartes está falando aqui que já são 16 mil mortes. Vão morrer, infelizmente, hoje, por uma orientação do próprio Ministério da Saúde, na dúvida se a pessoa morreu de pneumonia ou de Covid-19, e principalmente o governo de São Paulo, o óbito vai sair como Covid-19. Por quê? Por uma segurança das próprias pessoas, para não terem contato com o corpo, para não terem propagação. Então, eu não quero dizer que 16 mil pessoas seja pouco, o Descartes. Pelo amor de Deus, uma vida é muito, Descartes. Eu não estou contando quantas pessoas devem morrer. Descartes, eu quero dizer que é o seguinte, nós não podemos comparar o número de pessoas que estão morrendo no Brasil com o da Bélgica. O Brasil são 220 milhões de habitantes, Descartes. E a Bélgica tem 4 milhões de habitantes. É óbvio que vai morrer mais pessoas aqui, Descartes. Eu não quero dizer que 16 mil é pouco, é muito, eu não sei. Qualquer morte é lamentável. Seja morte por acidente de trânsito, seja por suicídio, seja por Covid-19, seja por pneumonia, seja por ataque cardíaco. Eu não estou dizendo para você se isso é pouco ou é muito, eu só estou dizendo que os dados estão sendo manipulados, só está sendo dito que pessoas estão morrendo, não está sendo dito quantas pessoas está tendo sobrevida, quantas pessoas estão sendo curadas e quantas pessoas, a grande maioria da população que está tendo. Não, eu não tô nervoso com você, Descartes, calma, nós temos amizade, eu amo você de coração, eu só estou dizendo o seguinte, que 16 mil não é dizer que é pouco, é um número extremamente significativo, mas quantos desses 16 mil realmente morreram de Covid-19? É isso que eu quero dizer, nós estamos num Brasil que infelizmente os números são inflados, porque para terem acesso a verbas governamentais que você não tem que prestar direito ao Ministério para licitações. Hoje não existe mais licitação para programa de saúde. Você vai comprar um carro para o Ministério e sai como uma ambulância sem ter feito licitação nenhuma, entende? É isso que eu quero dizer. Infelizmente, se vocês leem países como Finlândia, Japão, Suécia, todos os políticos, por opção própria, diminuíram o próprio salário deles. E por que o Brasil não diminui o salário dos políticos? Fala para eles diminuir o salário deles. Fala para eles diminuírem os benefícios que eles têm. Se é tão ruim assim que está essa situação, e até vocês me desculpem, eu não queria sair do foco da Indonésia, mas é porque eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão preocupadas, e eu não tiro a razão de estar preocupada. Mas se os políticos estão tão preocupados assim com as mortes de 16 mil, 17, 20 ou 30 mil, abra mão das suas regalias, dos seus carros, da sua segurança, do seu salário e passe parte desse dinheiro que nós pagamos, que você paga, Descartes, que eu pago, que todos que estão aqui pagamos, e passe isso para o Ministério da Saúde. Então, por que não é feito isso? Entende? Mas vamos voltar para a nossa realidade, que o foco, me desculpem vocês se eu me exaltei, o foco inicial era para falar sobre a Indonésia, e eu acabei navegando um pouco na maionese e saí um pouco, mas não deixa de ser importante essa lição que eu tive na Indonésia e compartilhar com vocês que mesmo que a vida um dia lhe dê um limão, e a vida vai nos dar muitos limões, muitos, azedíssimos, mas que nós em algum momento aprendemos a fazer uma boa limonada com esse limão. É isso que eu gostaria de finalmente finalizar. Se alguém tem alguma pergunta, quiser me fazer, eu posso tentar responder. Eu não sou
dono da verdade, eu estou apenas expressando e compartilhando uma experiência que eu estive na Indonésia. Eu acho que eu saí um pouco, entrei aqui no negócio do Covid aqui, porque é um momento que está todo mundo estressado e angustiado com isso, mas o que eu quero dizer, não é tudo isso que está acontecendo. Felizmente não é tudo isso. Só que provavelmente nós vamos ter mais mortes de pessoas com depressão, com infarto,